Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou começar uma série de vídeos, vou dar o nome de a série Maquiavel Pedagogo, falar um pouquinho, não exatamente da obra de Pascal Bernardin, a qual por sinal ainda não falei no meu canal, falei de outra que era o Império Ecológico, mas não tenho acho que nenhum vídeo sobre Maquiavel Pedagogo. Mas o objetivo dessa série na verdade é falar dos estudos ou dos experimentos de psicologia que são citados aqui no livro, sobretudo com relação às técnicas de manipulação. Então ele apresenta diversas dessas técnicas e menciona vários estudos. Então eu vou olhar especificamente nesses estudos, nesses experimentos, fazer um resumo deles, dizer do que se trata e mostrar isso daí para vocês. É um livro muito interessante, por sinal, fala sobre a questão da educação, o ensino escolar, melhor dizendo, e como houve uma mudança do papel da escola, que deixou de ser o de formação intelectual e passou a ser o de formação de cidadãos, ou tinha o objetivo de formar pessoas com um determinado comportamento social estabelecido pelas elites. Então, fique ligado aí que eu vou começar essa série. E antes de tudo, já vou pedindo para você curtir esse vídeo, botar um comentário, porque isso aumenta a relevância dele. Vamos lá, o primeiro estudo que vai ser analisado, o primeiro experimento, é o famoso experimento da linha, de Solomon Asch, que ele fez em 1951. Asch, se não me engano, é um psicólogo polonês, mas ele lecionava nos Estados Unidos, que foi onde ele fez esse experimento dele, que se tornou bastante célebre. E que consistia? Tratava-se de um teste de visão. Ele foi oficialmente anunciado como um teste de visão. E aí colocava um cartaz ou uma cartolina, alguma coisa assim, com 3 linhas em um lado e uma linha na outra ponta. Então, essas 3 linhas tinham comprimentos diferentes. E a outra linha, ela se assemelhava a uma dessas 3 em tamanho. Então, você, por exemplo, aqui é a linha 1, aqui é a 2 e aqui é a 3. E aí você dava essa outra linha assim, pedia para o sujeito lá, o paciente, participante do experimento, dizer qual dessas 3 linhas mais se assemelhava a essa daqui. Então ele ia dizer, é a linha 1, aí depois pegava essa outra, e agora? É a linha 3. E aí ia desenvolvendo o experimento. Claro que tinha algumas variações no comprimento, etc. Mas a grande sacada foi a seguinte: o paciente, eu acho que é assim que se chama em português, paciente, em inglês chamam subject, que seria o sujeito, a pessoa que seria de fato analisada, ela ficava numa sala com mais outras 7 pessoas e o experimentador. Então essas 7 pessoas eram atores, digamos assim, e elas foram instruídas a dizer primeiro, nas 3 primeiras tentativas elas acertavam lá qual era a linha de comprimento equivalente, mas a partir dali elas iam misturando, então num total de 18 amostras elas tinham que errar 12, ou seja, já era previamente combinado que elas iam dizer que uma determinada linha era equivalente a uma outra que era bem mais comprida ou bem mais curta e assim por diante, porque o objetivo do estudo na verdade era mostrar ou analisar o quanto o indivíduo seria capaz de ceder a uma pressão do grupo, mesmo em face a uma evidência que fosse contrária aos seus sentidos. Então eu estou aqui com o artigo, pelo menos um deles, acho que ele escreveu 2, e é relativamente curto, 15 páginas, mas é uma leitura bastante interessante. E o próprio Asch falou que isso daí, ou seja, descobrir exatamente o quanto uma pessoa estava ou seria capaz de ceder à pressão de grupo, seria importante para entender questões relacionadas à formação da opinião pública e à operação da propaganda. Pois bem, então o que aconteceu foi o seguinte, nesse primeiro experimento, que ele colocava o sujeito como sendo o último a falar. Então os 7 primeiros
davam uma determinada resposta e o que seria medido era a resposta, o que seria analisado a resposta do sujeito. Mas havia também um grupo de controle que consistia simplesmente em escrever as respostas, ou seja, ele era colocado na mesma sala, outras pessoas, né? Mas elas tinham que escrever as respostas, que nesse caso não haveria a enunciação em voz alta como no do grupo crítico, né? No grupo experimental. E quando os sujeitos simplesmente escreviam a resposta, o índice de erro foi muito baixo, acho que não chegou nem a 1%. Mas no grupo experimental, né, quando as pessoas anunciavam a resposta que elas acreditavam, né, ser a da linha de tamanho semelhante lá amostrada, viu-se uma coisa bastante curiosa. Cerca de 1/4 dos 50 sujeitos respondeu de maneira correta, ou seja, não cometeram nenhum erro e permaneceram independentes à opinião do grupo. Mas aproximadamente 1/3 desses 50 cometeram erros em mais de 50% dos críticos, né, dos testes críticos, que eram aqueles em que o grupo mentia, né, o grupo dizia que uma linha era a correspondente, mas na verdade essa linha era bem mais curta ou bem mais longa que a outra. E ele inclusive até mede assim, o tamanho da diferença de erro em polegadas aqui, para ver também uma questão que ele vai analisar depois, que é o que em inglês chama de erro de compromise error. Seria talvez o erro do meio termo, né? Que era meio que dar uma linha desse tamanho, aí tinha uma linha assim, que era a resposta certa, uma média e uma mais comprida. E aí as pessoas colocavam um erro grosseiro para ver o que acontecia com o outro. E acontecia muitas vezes que ele, na verdade, escolhia o meio termo, mas ainda assim errava, né? Enfim. Então, diz que cerca de 1/3 dos testados cometeram erros em pelo menos metade, ou aliás, mais da metade dos testes críticos, né? E com isso ele foi tirar, né, uma série de conclusões assim, e algumas coisas que ele achou interessante. Então, Ash escreve aqui que havia 3 tipos de pessoas independentes e 3 pessoas conformistas, no geral. Vale salientar uma coisa, né? Quando o experimento acabava, né, ou pelo menos essa parte das linhas acabava, ele chamava as pessoas para uma outra sala, individualmente, e aí fazia uma série de perguntas para saber o que tinha se passado pela cabeça daquela pessoa durante o experimento. E só no final disso tudo é que ele revelava de que se tratava. Ele dizia, olha, não era bem um teste de vista, na verdade isso daqui era um exame de psicologia para ver o quanto uma pessoa estava seria capaz de ceder às pressões do grupo, etc, etc. Então, com base nessas análises, nessas entrevistas pós-experimento, digamos assim, ele descobriu que havia 3 tipos de pessoas independentes e 3 tipos de pessoas conformistas. As pessoas independentes tinham esses 3 grupos. O primeiro deles era daqueles que confiavam mesmo na sua habilidade, na sua visão, né, no seu julgamento e na sua percepção, e simplesmente respondiam. Elas ficavam assim um pouco confusas, né, porque as outras pessoas mostravam ou diziam umas respostas que eram erradas, mas mesmo assim esse tipo de pessoa independente permanecia convicto do que estava fazendo. Um outro tipo era aquele que não esboçava nenhuma reação emocional. Então colocava aquela cara de paisagem, né, e fazia as coisas segundo acho guiado por princípio, ou como que guiados por princípios. Então ele não mostrava assim. Ele até usa o termo que eles aparentavam ser retirados, né, como que estivessem um pouco separados do ambiente. E um terceiro grupo era o que sentia realmente um estresse, né, muito maior, que estavam ali de alguma maneira desconfortáveis com aquela situação, mas mesmo assim decidiam pela resposta correta. E esse daí era um grupo bastante interessante, né, porque
eram os sujeitos que ficavam ali naquela, quase querendo ceder, mas eles, apesar de tudo, se mantinham com firmeza ali nas suas respostas. E os 3 tipos que eram de conformistas são os seguintes: pessoas que tinham uma distorção da percepção, e isso daqui era uma minoria, certo? Mas era o caso de pessoas assim que realmente passavam a enxergar a linha em questão como sendo correspondente à linha mostrada. Ou seja, vamos supor, tinha aqui essa linha, era a número 1, a resposta correta, mas se as pessoas disseram que era a linha número 2, ela realmente percebia a linha em questão como sendo mais ou menos do tamanho da número 2. Então elas cediam ao grupo de uma maneira muito mais profunda, porque não davam apenas o seu julgamento, mas também a própria capacidade de percepção, ou seja, a própria capacidade de percepção delas era alterada. O segundo grupo era o mais comum, que era o que ele chamou de distorção de julgamento, que eram pessoas que viam as linhas como tamanhos diferentes, mas achavam que o grupo estava certo, ou seja, eles acreditavam que tinham cometido algum tipo de erro de julgamento e simplesmente delegavam, digamos assim, a resposta aí para o grupo, para essa maioria, apesar dessa questão da diferença da percepção. E um terceiro grupo, que é um dos mais curiosos, o que ele chamou de distorção da ação, que eram pessoas que viam que a linha realmente estava num tamanho diferente da que era proposta, sabiam que estavam mentindo e deram a resposta errada mesmo assim. Aí talvez para evitar passar por uma situação embaraçosa ou alguma coisa do tipo, mas essas pessoas da distorção de ação tinham consciência de que estavam dando a resposta errada. Pois bem, veio então uma série de modificações e de variações desse experimento. Uma delas foi colocar um parceiro ali naquele grupo, ou seja, tinha as 8 pessoas, o experimentador e as 8 pessoas, só que dessas 8 agora eram 6 que eram os atores, e os 6 que iam dar a resposta errada. E na 4ª e na 8ª posições ele colocava pessoas para medir a maneira, como elas iam reagir, enfim. E o que aconteceu dessa vez foi que houve uma redução muito significativa da quantidade de erros. Isso por conta de haver quebrado ali a maioria, Então, não era mais uma maioria unânime, como no experimento original, mas tinha esse dissidente, digamos assim, e isso fazia com que a pessoa que vinha depois dele fosse fortalecida das suas convicções, quase que ao ponto de anular a pressão de grupo. Uma outra variação disso daí foi colocar também essa outra pessoa como sendo um ator. Então você tinha ali os 7 atores e o último a ser testado era o sujeito propriamente dito. Então essa pessoa que estava na 4ª posição da fila, ela foi instruída num primeiro momento a dizer somente a verdade, ou seja, só a linha que correspondia de fato à linha correta. E aí verificou-se novamente a mesma coisa do experimento anterior, ou seja, que aquilo ali praticamente anulava a questão da pressão de grupo. Mas então Asch fez 2 outros testes ainda, pequenas variações, digamos, dentro dessa variação. Uma delas foi a de que o tal parceiro mudava de opinião do meio do experimento para lá. Então, digamos, se eles iam testar com 20 mostras, 20 questões, as 10 primeiras ele respondia de maneira correta, mas as outras 10 ele errava, propositalmente, junto com a maioria. E depois o contrário, ou seja, uma pessoa que erra as 10, a primeira metade e passa a acertar consistentemente a segunda metade. O que Asch acreditou que veria nesses casos, ou pelo menos no primeiro deles, ou seja, quando o ajudante estava dizendo a verdade ou acertava as linhas na primeira metade e passava a errar na segunda, ele acreditava que o sujeito, o paciente, iria continuar
dizendo a verdade, né? Ou seja, as linhas de tamanho correto, acertando as questões, porque aquilo ali teria dado a ele uma, como posso dizer, uma confiança, né, de que a sua percepção de fato estava certa no primeiro momento, e aí mesmo com o sujeito lá, o outro ator, abandonando no meio do caminho e passando a integrar a maioria, o sujeito, então o paciente, né, ficaria firme novamente aí nas suas posições até o final, até o restante do experimento. Mas isso não foi o que aconteceu. O que ele viu foi exatamente o contrário, né? Assim que o dissidente lá se juntava à maioria, o paciente passava a ter uma atitude conformista nas mesmas proporções que aconteciam no experimento original. Ou seja, ainda tinha as pessoas que ficavam ali resolutas, né, nas suas decisões e não mudavam de jeito nenhum, mas havia sempre aquele número bastante alto, né, de aproximadamente um terço, que passou a errar mais de 50% dos testes por conta da conformidade com a maioria. E no outro caso, que era o do parceiro que começava errando, mas acertava da segunda metade em diante, ali o evento também foi curioso, o resultado, perdão, também foi curioso, porque o que aconteceu não é que o paciente passava então a escolher as respostas corretas, como era de se esperar. Na verdade, ele continuava cedendo à pressão da maioria. Por que isso? Segundo Asch teoriza, era que se ele passasse a modificar as suas respostas para aquilo que os seus sentidos estavam dizendo que era o certo, aquilo iria então mostrar para ele mesmo que ele estava errado desde o princípio, né? E aí, por conta dessa questão, um pouco da vaidade da pessoa de não querer admitir que estava errado, o que acontecia é que ela se mantinha consistente ali com a maioria, mesmo tendo esse parceiro. Então, só para recapitular, quando o parceiro dizia a verdade na primeira metade e começava a errar na segunda metade, a pessoa acompanhava. Então, na primeira metade ela ia dando as respostas corretas, e da segunda metade é que as coisas desandavam e voltava a ser como no experimento original. E quando o outro sujeito lá, ele dava as respostas erradas e depois acertava, aí o paciente errava de ponta a ponta, né? Ou seja, ele tendia a ceder mais ou menos tanto quanto no experimento original. Asch também tentou colocar o que ele chama de parceiro de compromisso, né? Compromise partner. É porque compromise é uma palavra um pouco estranha de traduzir para o português. Eu digo que a condescendência normalmente funciona, mas aqui eu não sei se cai bem, não. Mas o compromise pode se referir a uma pessoa que baixa os seus padrões, meio que um conformista, não vou usar esse termo porque já venho usando aqui nesse vídeo. Mas, pronto, vamos dar um exemplo concreto. Pegando aqui os livros, né? Temos Maquiavel Pedagogo, um livro de Hemingway, aqui, mais fininho ainda, não deve dar para ver, e o Império Ecológico, pronto. Aí vai dizer qual é o livro mais grosso. Deixa eu pegar um exemplo melhorzinho aqui. Vamos lá. Pronto, A Nova Era e a Revolução Cultural. Falei também desse livro no meu canal. Pronto, aí vai pegar qual é o livro mais grosso. Aí digamos que o pessoal dizia que era Maquiavel Pedagogo. Esse aqui, vou colocar assim, tá? Vai dizer que era Maquiavel Pedagogo. Aí, pô, tá muito na cara que ele estava errando. Então vamos colocar um parceiro de compromisso, que é uma pessoa que vai dar o meio termo. Então ela vai dizer que o livro mais grosso é o de Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. E aí, talvez, né, por isso, pode ser que a pessoa, o paciente, observe que realmente não há uma unanimidade e passe então a escolher com consistência a resposta correta, o Império Ecológico. Mas o que se viu não era isso, é que a pessoa tendia sim a errar, normalmente indo para o erro do meio termo. Mas não havia tanto um índice alto de acerto quando colocado com esse parceiro de compromisso, né, esse parceiro do meio termo, que é algo bastante interessante, principalmente se você extrapolar um pouco a questão do experimento
e ver como, por exemplo, isso daí pode servir no ambiente da política, né? Que sempre tem umas pessoas assim que passam a defender uma posição mais moderada, mesmo a posição moderada sendo errada ou ruim, ou seja, se a posição extrema é ruim e a posição moderada também é ruim, mas aí as pessoas incautas vão tender ao lado mais moderado da questão. É mais ou menos o que diz a janela de Overton, né? E talvez eu até faça um vídeo sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas continuando aqui, acho que por fim modificou o tamanho da maioria. Ou seja, ele colocou uma pessoa, ou seja, tinha o paciente e mais um, o paciente mais 2, mais 3, mais 4, 8 e 16. E ele viu uma coisa bastante interessante, né? A maioria, na verdade, começava a fazer efeito mesmo quando era a partir de 3. Ou seja, 1 e 2 tinha uma influência, um impacto muito pequeno no índice de erro das pessoas, sobretudo 1. Quando tinha uma pessoa só, o número de erros era mínimo. 2 era um número pequeno, mas ainda assim não era lá muita coisa. E aí de 3 em diante era que realmente havia um índice de erro alto, e que esse índice não era modificado se eu colocasse 4, 8 ou 16 pessoas. Então, isso daí foi uma coisa bastante interessante, né? E o número 3 parece que tem aí uma coisinha mágica, né? Como vou mostrar daqui para frente, um pouquinho mais para frente, quando falar do experimento invertido. Eu não sei se ele teoriza, né, do porquê que essa maioria a partir de 3 é que passa a ter de fato um impacto, né, no paciente, mas enfim. Então vamos logo falar do tal experimento invertido, né? Ele fez o contrário, ou seja, colocava um grupo de 7 pessoas que eram ingênuas, né? Ou seja, as pessoas que iam ser testadas, e uma delas só era o dissidente, que ia dar as respostas erradas propositalmente, né? Então o que acontecia era que o restante da turma começava a rir dele, né? Diz, pô, esse cara tá doido, né? Tá todo mundo vendo aqui que o livro mais fino é Maquiavel Pedagogo, ele vai lá e diz que é um Império Ecológico, né? No caso com as linhas. E aí o pessoal ria, e até fala, né? Poxa, mas ele não sabe que se a situação fosse o contrário, muitos deles, na verdade, iriam ceder à pressão do grupo. E aí ele também modificou o tamanho desse grupo de dissidentes, né, se pode chamar assim, ou de atores, e viu que a partir de 3, então novamente o número mágico, era que aquela opinião doida passava a ter uma validade, digamos assim, ou seja, ou melhor, respeito. A partir daí ela era respeitada. Então, digamos, se novamente, né, a questão do livro mais grosso, aí o pessoal vai lá e responde, Império Ecológico, só que aí tem um que diz que é a nova era e a revolução cultural. Aí o pessoal começa a rir dele. Mas quando chega a 3 pessoas dizendo que a nova era e a revolução cultural é o livro mais grosso, aí o restante, né, passa a ver aquela opinião como de alguma forma respeitosa, né? Ou seja, digna de ser pelo menos debatida, ou digna de nota, de crédito, enfim. Aí novamente eu falei da questão do número 3. E tem uma coisinha aqui que Ash fala, vou traduzir palavra por palavra, né, que essas observações demonstram o papel do suporte social, do apoio social, como uma fonte de poder e estabilidade, em contraste às investigações precedentes que acentuavam os efeitos da retirada do suporte social, ou, para ser mais exato, os efeitos da oposição social. Ambos os aspectos devem ser explicitamente considerados na formulação unificada. Bem, o experimento, como eu disse, se tornou muito célebre, só que ele também trouxe algumas críticas, né? Que uma delas era uma questão assim de que, poxa, o cara só testou homens, foi, né, o que aconteceu, por sinal, e aí um outro disse que era porque isso daí aconteceu na década de 50, quando estava acontecendo a caça aos comunistas, né, a caça às bruxas, o macartismo, e aí vieram assim com algumas ideias, mas
que diziam, né, em geral, que não era possível extrapolar as condições aí desse experimento para o que acontecia na vida real, porque precisaria testar pessoas de diferentes idades, com as turmas também variando em idade, testar mulheres e assim por diante. Só que isso daí, vale lembrar que, pronto, pegando novamente um livro de Olavo de Carvalho, né, ele mesmo bate muito nessa tecla de que a ciência, na verdade, é um recorte da realidade. Então, seja a física, a biologia, elas pegam um aspecto ali e passam a analisar somente aquilo. Então, eu creio que essas críticas não são pertinentes porque elas não levam em consideração a própria questão, né, os limites da psicologia. Eles não vão analisar o fato concreto. Tem que ser realmente numa condição assim, bem estruturada, né, como esse tipo de experimento de laboratório. Essa é a minha opinião. E mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre o estudo, né, que eu deixei passar, foi a questão do erro de compromisso, aquele erro do meio termo, que era o seguinte: quando o tamanho das linhas em questão era muito diferente, ou seja, a linha, digamos, era desse tamanho aqui, e o que o pessoal estava dizendo era mais ou menos essa linha, acontecia que muitas vezes o sujeito, o paciente, né, escolhia uma linha que era meio termo. Ou seja, mesmo quando a evidência era clara de que as pessoas estavam errando, isso não modificava a chance de o paciente, lá de o sujeito, também errar, mas na verdade aumentava o índice de erros de compromisso, né? Ou seja, esse erro meio termo. Mas, resumindo, esse daí foi o experimento de Solomon Asch, da linha, né, o tamanho das linhas, o comprimento das linhas, foi disfarçado como o teste de visão. Vocês podem encontrar aqui esse estudo na internet, né? Tem para quem lê inglês, o Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments. E aí tem como baixar direto, né, da internet. E eu vou então continuar essa série falando um pouco de dissonância cognitiva no próximo vídeo, né? Então vou analisar umas coisas bastante interessantes de Leon Festinger e outros pesquisadores e mostrar um pouco também do que o próprio Pascal Bernardin, né, de Maquiavel Pedagogo, fala a respeito dessa questão da dissonância cognitiva. Então fique ligado nos próximos vídeos dessa série e até a próxima. Valeu!